Olá, galerinha, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, meus amores, hoje nós estamos aqui para mais uma videoaula de história. Hoje nós vamos abordar dois conceitos que falamos no decorrer das unidades do nosso material. São conceitos muito importantes e que vale a pena refletir novamente sobre os mesmos. Entender o que eles significam, entender a sua importância, entender por que eles existem e colocar em prática também, que é também essencial para vivermos aí. Então, hoje nós vamos falar em história novamente sobre esses conceitos, democracia e cidadania. Mas o que é democracia? Alguém já sabe o que é democracia? Nós já falamos sobre esse assunto em outras unidades, mas nós vamos falar novamente. Bom, para que vocês possam entender, o nosso país passou por muitas situações até chegarmos aqui na democracia, que garante os direitos individuais e sociais do cidadão. Antes, o Brasil era um império, tá? E o poder estava na mão de Dom Pedro I, em 1924, em 1824. Em 1891, ele passa a ser uma república e estabelece a república e amplia o direito ao voto. Em 1934, passamos pela Segunda República, onde mulheres conquistam o direito de votar. Em seguida, vamos para o Estado Novo, que acaba com a liberdade política e de expressão, onde as pessoas não podem dizer o que pensam, não podem colocar qualquer coisa em suas músicas, poemas. Em seguida, passamos, em 1946, para uma democracia, que restabelece as eleições diretas para presidente. Mas logo em seguida, passamos por um regime militar, em 1967. Uma passagem muito sofrida, com muitos acontecimentos e que foi importante também para lutarmos pelos nossos direitos, entender que nós temos esses direitos. Então, logo depois do regime militar, é que passamos a viver em uma democracia, que garante direitos individuais e sociais. É quando a população participa efetivamente das decisões políticas e sociais do seu país. Então, vamos lá. Democracia. O que é democracia? A palavra democracia vem do grego demos, povo, kratos, poder, autoridade. Então, significa poder do povo. Não quer dizer governo pelo povo, quer dizer que nós temos o poder de mudança, de participar ativamente de quem vai governar, de quem vai tomar conta. Pode estar no governo uma só pessoa ou um grupo e ainda tratar-se de uma democracia, desde que o poder seja do povo, ou seja, desde que o povo é quem escolhe esse grupo ou essa pessoa que está lá. O fundamental é que o povo escolha o indivíduo ou o grupo que governa, o que controle como ele governa. As funções de poder são delegadas. Então, gente, é muito importante que o povo participe ativamente. Por isso que nós chamamos de democracia. Vamos ver aí agora um vídeo que fala um pouquinho mais sobre o que é democracia. Fiquem atentos aí. O que é democracia? O termo democracia é o resultado da combinação de duas palavras gregas, demos, que significa povo, e kraten, que significa governar. Democracia é o governo do povo. Ela se difere da monarquia, que é o governo de um só, o rei. Muitas vezes, o rei, além de ser o governante, era considerado possuidor de alguma característica especial, como o direito divino de governar. E também é diferente da aristocracia, que é o governo de alguns poucos. Também na aristocracia, há uma ideia de que os que governam têm alguma diferença em relação aos demais,
como o nascimento, a quantidade de riqueza, etc. Na democracia, todo povo toma as decisões básicas e mais importantes com relação ao viver em comum, ou seja, as políticas públicas. Ou, nas palavras de Abraham Lincoln, que foi um importante presidente americano, a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Do povo, porque o poder maior, chamado de soberania, é um patrimônio coletivo, pertence a todos. É necessário que todos participem da tomada de decisões que afetem ao coletivo. Pelo povo, porque aqueles que exercem o poder são também pessoas do povo. O exercício do poder não torna ninguém diferente, como se imaginava, por exemplo, em relação aos reis nas monarquias absolutistas. Para o povo, insere uma dimensão ética no governo, que deve se voltar para o bem comum, e não para o favorecimento de alguém ou de algum grupo específico. A forma como as decisões coletivas são tomadas depende de um acordo prévio sobre algumas regras básicas, normalmente constantes da Constituição de um país. É aqui que os parlamentos têm uma importância especial e estão cada vez mais associados de forma inseparável ao conceito de democracia. As casas legislativas, com suas regras para o debate e para a tomada de decisão, tornaram-se os espaços por excelência para a construção de entendimentos que tenham legitimidade, ou seja, que tenham validade. Essa legitimidade vem do fato de que as pessoas que participam das decisões, os deputados, por exemplo, o fazem como representantes de todo o povo do país. Por falar em representantes, na sua aparição histórica mais famosa, em Atenas, na Grécia, a democracia era exercida diretamente por todos aqueles considerados detentores de direitos de cidadania. Mas, ao ressurgir nos últimos séculos, a democracia se tornou a forma de governo de países grandes e muito povoados. Os problemas com os quais as sociedades têm que lidar também se tornaram mais complexos. Por isso, adotou-se uma democracia indireta ou representativa, na qual algumas pessoas são escolhidas, de tempos em tempos, para exercer as atividades de governo. Nos nossos dias, a principal forma de escolha é a votação, com cada eleitor tendo direito a um voto. Esse é um princípio importante da democracia, a igualdade de todos os cidadãos em termos de prática política. Para você guardar bem, democracia é uma forma de governo na qual o povo tem soberania e toma as principais decisões sobre a vida em comum, seja diretamente, seja por meio de representantes escolhidos em eleições periódicas. Bom, nós podemos observar aí, então, o que é democracia e como podemos agir para ter uma situação em um país onde a democracia prevalece. Acabamos de ver o que é, mas será que democracia caminha separadamente de cidadania? Sabemos que não. Mas o que é cidadania? Agora nós vamos ver o que significa esse termo, mais uma vez. É um conjunto de direitos e deveres ao qual um indivíduo está sujeito em relação à sociedade em que vive. O conceito de cidadania sempre esteve fortemente atrelado à noção de direitos. No entanto, dentro de uma democracia, a própria definição de direito pressupõe a contrapartida de deveres. Uma vez que em uma coletividade os direitos de um indivíduo são garantidos a partir do cumprimento dos deveres dos demais componentes da sociedade. Então, acabamos de ver aqui que democracia e cidadania caminham juntos. É um conjunto de direitos e deveres. Para eu ter os meus direitos, eu tenho que cumprir com os meus deveres também. Então, nós temos que fazer o nosso papel de cidadão, mas nós temos que entender que temos tanto direito quanto deveres. Não é mesmo? Bom, agora nós vamos ver aí mais um pouco sobre o que é cidadania. Como ser um cidadão? O que é cidadania? O que é cidadania?
Cidadania é um daqueles conceitos que é melhor entendido quando se pensa na sua ausência. Como é a vida quando não se tem cidadania? Antigamente, a forma mais comum de governo era a monarquia, com todos os poderes concentrados no rei, que era soberano, ou seja, aquele que tinha todo o poder sobre um povo. Isso era tão forte que houve um rei na França, o Luís XIV, que disse: "O Estado sou eu." E ele tinha razão. Naquela época e com aquele tipo de governo, a relação entre governante e governados era totalmente desigual. Os governados eram apenas súditos, e o significado dessa palavra é aqueles que estão sob a vontade de outro. Então, a vontade do rei era a lei. Aos súditos só cabia obedecer a ele, ao rei, que teoricamente sabia o que era melhor para todos. Essa situação só começaria a mudar com dois importantes momentos históricos já no finalzinho do século XVIII. A Revolução Americana, que resultou na Declaração da Independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa. Esses movimentos foram marcados pelo desejo que a população desses países tinha de reivindicar o exercício da própria soberania. Por isso mudaram a história da humanidade e deixaram uma herança muito importante em forma de valores, ideais, tradições e documentos, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, produzida pelos revolucionários franceses. Nesse famoso documento são afirmados vários direitos das pessoas, direitos que não dependiam de quem estava no governo e dos quais nem a própria pessoa podia abrir mão, como o direito à vida, por exemplo, e por isso são chamados de inalienáveis. Não é à toa que a expressão cidadão aparece no título dessa Declaração de Direitos. Ser cidadão é bem diferente de ser súdito. O cidadão também vive debaixo de um governo, mas a sua obediência ao governante e às leis tem como contraponto o respeito aos seus direitos. Não há cidadania quando só há deveres a cumprir, como era o caso dos súditos, mas também não há cidadania só com direitos. Por isso dizemos que a cidadania é uma construção coletiva, onde cada um deve cumprir seus deveres perante a comunidade e o Estado, além de contribuir para que todos possam cumprir os seus. Assim se constrói uma comunidade forte, uma comunidade política. E esses valores, quando incorporados à cultura de um povo, se tornam um patrimônio coletivo. Veja um bom exemplo disso. A nossa Constituição atual, aprovada em 1988, é chamada de Constituição Cidadã. Isso porque nosso país havia saído de um período em que vários direitos civis e sociais tinham sido restritos. As pessoas que elaboraram a Constituição, os constituintes, representando todo o povo brasileiro, acharam por bem recuperar esses direitos, acrescentar outros e deixar isso registrado em nossa lei maior. Quando tiver uma oportunidade, leia os artigos 5º e 6º da nossa Constituição e fale sobre eles com seus amigos. É o artigo 5º, por exemplo, que garante a igualdade de todos perante a lei e o direito inviolável à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É importante ressaltar ainda que o bom cidadão deve participar ativamente dos assuntos do governo. Isso se chama cidadania ativa. No exercício da sua cidadania, a pessoa age em prol do bem comum, pois os problemas da comunidade afetam a todos. Vale lembrar que o termo cidadania tem outros significados também, entre eles o de definir a condição de membro de um Estado-nação. É o que se diz, por exemplo, quando alguém afirma que eu tenho cidadania brasileira. Mas nesse vídeo, como explicamos até aqui, estamos tratando da cidadania em sua dimensão política. Recapitulando então, cidadania é a posse ou exercício de um conjunto de direitos e deveres, de natureza civil, política e social, o exercício da soberania do indivíduo dentro de um Estado. Assim, o cidadão participa ativamente dos assuntos de sua comunidade e país. Guardou bem? Então, até a próxima. Após ver esses conceitos de cidadania e democracia, agora nós vamos colocar a nossa democracia e cidadania em prática. Como, Tia Graça, que nós vamos fazer isso? Eu vou apresentar agora aqui para vocês candidatos à nossa eleição. Nós teremos uma eleição? Sim. Vocês agora vão fazer o papel de vocês de cidadão. Cada um vai fazer o seu papel. Como? A Tia Graça vai apresentar aqui para vocês serão os eleitores mirins, e eu vou apresentar 5 candidatos. Cada um tem uma proposta.
Prestem bastante atenção na proposta de cada um desses candidatos. Em seguida, logo após a videoaula, a sua professora vai enviar um link onde você vai entrar e vai votar no seu candidato. E na próxima aula online de História, nós vamos falar quem foi o candidato vencedor e vamos discutir essas propostas. A primeira candidata é a Diana Rogers. Olha o que ela propõe. Investirei em segurança pública, educação, ciência e tecnologia. Honestidade sempre, afinal, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Temos o Oswaldinho. Investirei em segurança para as crianças e combaterei o preconceito e o bullying. Temos o Justinho. Garantirei acesso à informação, à tecnologia e à justiça. Quero igualdade de direitos, mas, acima de tudo, quero um país justo. Temos o Walter Silva. Lutarei por mais investimento em saúde, educação, cultura, meio ambiente e segurança. Todos devem viver com dignidade. E o Super Betinho. Nós temos aí o Super Betinho, que tem a seguinte proposta. Minha preocupação é a educação. Investirei na qualidade das escolas. E aí? E agora? Quem desses candidatos, qual destes aí você acha que deve ganhar a eleição? Está em suas mãos. Quem você escolheria para representar o seu país? Mãos à obra. Entre no link enviado no grupo pela sua professora e vote no candidato de sua escolha. Na próxima aula online, vamos saber quem foi o vencedor e vamos falar um pouco mais sobre esse assunto, sobre cidadania, sobre democracia, o que é, como devemos agir de acordo com os nossos direitos e deveres. Ok? Então, um beijo para vocês e até a próxima aula.